A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é a professora Gisele Souza, professora da classe Israel, e vamos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é 17 de novembro de 2024, lição 7. E o título da nossa lição diz assim: A promessa de um coração novo. Mais um domingo que o Senhor nos deu, um domingo abençoado para todos nós. E vamos ler o texto áureo, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática: o salvo em Jesus Cristo tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. O salvo em Jesus Cristo tem um coração obediente, voltado para a palavra, tem prazer em obedecer à palavra do Senhor. Amém? Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos, tá? Capítulo 2, versículo 25 ao 29. E diz assim a palavra do Senhor: Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Vamos ler também a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. E diz assim, do 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém, aleluia, né? A palavra do Senhor, ela é muito rica e há tantas promessas, né? Como é o nome da revista desse trimestre, as promessas de Deus. Então, a promessa aqui no profeta Jeremias é de um coração novo. Vamos adentrar um pouco mais na introdução, né? O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa,
Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que os homens incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. Muito interessante até aqui. Eu gostaria de que você pegasse seu papel e sua caneta, tá? E anotasse a palavra-chave, que é coração, tá? É um órgão nobre do corpo. Essa palavra é o nome que se dá ao órgão, né, mais nobre do corpo humano. É a bomba, né, que controla ali toda a circulação sanguínea, que faz um homem, né, permanecer vivo. E nós temos que guardar o nosso coração, né? Fisicamente, emocionalmente. E a gente vai caminhar ao longo da revista, né? Tratando dessa temática. Mas antes eu gostaria de contextualizar historicamente por que se fala tanto coração desde a antiguidade, no contexto religioso. Desde os primórdios, o inimigo tenta a destruição dos seres humanos. Ele tenta a destruição daquilo que Deus criou. Então, ele tenta fisicamente e emocionalmente, tá? As sociedades primitivas, elas tinham alguns rituais, né? Alguns rituais de oferendas, né, de sacrifícios aos deuses, aos seus deuses pagãos. E devido à briga entre tribos, o alvo daquela briga geralmente era, né, o guerreiro oposto. Então, a tribo que ganhasse aquelas rivalidades, brigas e rivalidades tribais, o prisioneiro geralmente era morto e era retirado do seu coração e oferecido, né, ao deus daquela tribo campeã. Então, desde os primórdios, o coração já tem um significado, uma simbologia, né, diferenciada dos outros órgãos comuns, né, e nobres também do corpo humano. Então, já simbolizava algo como coragem, como força de um guerreiro, né? Já simbolizava desde o começo da história da humanidade, já simbolizava que o coração se guardava algo valioso, tá? Algo que o ser humano poderia carregar de valioso. Então, dentro desses rituais que eram feitos, né, lá na antiguidade, entre as tribos, o coração já estava em jogo desde aquela época, tá? Então, para contextualizar, o coração ele é um órgão nobre, ele é uma bomba, né, que controla ali, é como se fosse uma bomba que controla os batimentos cardíacos, todo o nosso sistema ali circulatório, né? Ele é um órgão nobre. Mas o maior órgão do corpo humano, e nobre também, é o tecido epitelial. O tecido epitelial, a pele, né, ela é o maior órgão do corpo humano. Então, eram oferecidos a esses deuses, nesses rituais, as partes nobres do guerreiro, tá? Daquele que perdia a batalha. Então, tanto a pele como o coração ou outros órgãos do guerreiro morto eram oferecidos nesses rituais e também consumido como alimento pelas tribos. Então, a gente vai vendo o quanto que o inimigo já vem trabalhando há muito tempo para a destruição do coração, para a destruição dos sentimentos, para a destruição da união entre o homem e Deus, tá? Então, eu gostaria de deixar contextualizado aqui que a pele é o maior órgão no corpo humano. Então, quando está em Levítico 19, versículo 28, né, que o Senhor está dizendo ali, para que não darás golpes, né, na pele. Então, era uma prática já primitiva, tá, de rabiscar a pele, de machucar a pele. Então, essas coisas não podem pertencer ao povo de Deus, tá bom? Então, deixando contextualizado aqui sobre os nossos órgãos, o quanto é precioso, o quanto Deus criou, né? E tudo que ele fez é perfeito, e para que o inimigo não lance mão
daquilo que Deus criou, nem o seu coração e nem a sua pele. Amém? Vamos prosseguir mais um pouco? O coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico, tá? Porque na Bíblia o coração é usado em algumas partes, né, para diferenciar de uma parte do corpo, como a gente vai ver aqui. E também é usado em referência a sentimentos, que a gente vai estar vendo também. Mas a referência que está no segundo livro dos Reis, capítulo 9, 24, vamos ler, vamos acompanhar. Diz assim: Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então, é um exemplo de que ele está dando aqui como coração em parte física, né? Como uma parte física do corpo. E outro exemplo também que nós podemos achar, que é no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 18. A referência aqui na revista vai nos mostrar, versículo 14. E diz assim: Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com ele no coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então, mais uma referência da Bíblia como o coração, né, algo da parte física, fisiológico mesmo, tá? E, voltando à revista, de modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional, espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito. Tá? Tá em Hebreus, capítulo 4, versículo 2. E para a dimensão desse homem interior, que a Bíblia aplica, tá? Vamos fazer o uso da caneta, fazer o uso e pedir aos irmãos que grifem, tá? O homem interior aqui é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia, grifa de novo, aplica a palavra coração. Então vamos lá, grifa de novo a palavra coração. Tudo que faz parte da nossa alma e espírito, tá? Vou ler mais uma vez. É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo que faz parte da alma e do espírito, tá? E eu gostaria também de, dentro de uma perspectiva, né, antropológica, biblicamente falando, ou melhor, né, dentro de uma abordagem que melhor explica o ser humano pela Bíblia, compreender junto com os irmãos essa parte, tá? Da formação do homem, né? Do homem físico, do homem interior. Então, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos como meditação o livro Teologia Sistemática Pentecostal, tá? Do pastor Antônio Gilberto e também do pastor Elinaldo Renovato, tá? O homem foi criado do pó da terra e constituído nele por Deus. O homem é constituído nele por Deus com corpo, alma e espírito, tá? E eu vou ler a página do livro, vai estar aparecendo para vocês, a página 270 a 274, do próprio autor, tá? Do próprio autor da nossa revista, que vai estar nos ensinando durante todo esse trimestre, né?
pastor Elinaldo Renovato, e diz assim, na página 270: ao soprar no homem o fôlego de vida, Deus o fez alma vivente, ou um ser que tem vida. Nesse sopro, o Criador infundiu no interior do homem sua parte espiritual. Por esse fôlego, ele adquiriu o princípio vital que o anima. O espírito é a parte imaterial do homem, que juntamente com a alma forma o homem interior. Disse Paulo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Romanos, capítulo 7, versículo 22. Mais um pouquinho na página 74 do livro Teologia Sistemática Pentecostal. Eu vou ler só mais um trechinho para exemplificar para os irmãos. Na visão tricotômica, né, que é essa divisão do corpo, alma e espírito do ser humano, o corpo tem um papel importantíssimo. É através dele que a alma se comunica com o mundo exterior. E no rosto que aparecem as expressões de alegria, de tristeza, ira, sono, calma, entusiasmado, rancor, mágoa e tantos outros sentimentos próprios da natureza humana. Diz a Bíblia, o rosto corresponde ao rosto. Assim o coração do homem ao coração do homem, que está em Provérbios, capítulo 27 e versículo 19. Então, a gente veio conceituar, né, segundo o autor da revista e a palavra de Deus também, pastor Elinaldo Renovato, tá? Essa divisão tricotômica, corpo, alma e espírito, como constituição do ser humano, tá? Que foi ele criado por Deus do pó da terra. Vamos seguindo? A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos, capítulo 2, de 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é uma obra exclusiva do Espírito, que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus, estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Então, o que a revista está querendo passar para a gente, né, o que a palavra de Deus nos ensina, que Deus ele vai fazer essa transferência. Há uma promessa de uma restauração, de uma regeneração, de um coração novo, tá? Mas Deus conhece bem o coração do homem. E ele sabe que o homem, ele falava algo com a boca, mas com o coração ele desejava outro, tá? E Israel falava que era povo de Deus, mas em seu coração tinha outros comportamentos também. Tá? Então Deus conhecia o coração do homem, sabia que o homem era falho por dentro. Tá? Então ele vai prometer uma regeneração, vai prometer mudanças, tá? Mas a mudança agora é no interior do homem. Deus não quer que vivamos de aparência. Ele quer que vivamos realmente aquilo que nós acreditamos por fé. Aquilo que nós transmitimos fisicamente é aquilo que nós temos que viver interiormente. Tá? Então, Deus não quer que um homem faça uma coisa, fale algo e no seu coração ele pense ao contrário. Então, vai haver uma mudança interior no homem ao longo do tempo, mas é prometido por Deus essa mudança no interior, no coração do homem. Lembrando que Deus é o Criador do homem, Deus o conhece por dentro,
tá? Não há nenhum lugar que possamos nos esconder, não há nem nenhuma máscara que possamos usar, que o Senhor não nos ache, não nos conheça, tá? Vamos seguir. Um coração novo, subtópico 3. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta o profeta Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34, ao respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, como era da circuncisão, tá? Que era de uma forma ritualística. Era uma forma externa de se mostrar, de se provar que aquele povo era de Deus. Essas marcas, Deus está falando em sua palavra, agora vão mudar, vão sair das marcas externas e vão passar para a marca interna. A marca interna é a marca lá no coração, onde ninguém vê fisicamente, mas o Senhor vê. E conhece aqueles que são os verdadeiros adoradores, é o verdadeiro povo do Senhor, tá? Aquele que não professa pela boca, mas também vive aquilo que fala. Então, ele está avisando em sua palavra que vai haver mudança. Eu darei um coração novo, tá? Essas marcas antigas que eram na pele, que eram, né, que era exposto para que outro visse, ou então era uma marca no homem, né, da circuncisão, essa marca agora não vai precisar mais. Essa marca agora vai ser feita no coração, tá? Pela entrada da palavra do Senhor, da lei do Senhor no coração do homem. E vamos seguir mais um pouco. Mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração e poria a sua lei no interior da casa de Israel. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo fez referência a essa obra com a palavra espírito, em vez da letra, tá? Pois a lei de Deus estaria dentro e não mais fora, somente, do ser humano, que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo. Tá em João, capítulo 3, versículos 6 e 7. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. O coração se refere no homem interior, tá? Então, a gente conceituou aqui bem até sobre corpo, alma e espírito, tá? Dentro da visão tricotômica, a gente conceituou biblicamente aqui que o coração ele está simbolizando as emoções, tanto na palavra de Deus também, quando a Bíblia vem tratar sobre o coração aqui, tem alguns versículos que tratam sobre parte física, como a gente leu em Reis e também em Samuel, como também tem os versículos, né, e os capítulos que tratam o coração, como a gente vai ver ao longo da revista, como a parte emocional também, dos sentimentos, tá? E é onde todos nós devemos guardar, tá? Guardar o nosso coração do inimigo, guardar o nosso coração da desobediência ao Senhor. Vamos seguir mais um pouco? Tópico 2. O coração de quem está em Deus. Então, nós vimos que há uma mudança, há uma promessa de um coração novo, mas como seria feito, tá? Essa mudança, mudança do coração antigo para o coração novo, essas marcas externas agora para uma marca interna, tá? Então, esse coração, conforme vai entrar a palavra do Senhor agora, a palavra do Senhor não vai estar só nos lábios, ela vai estar no interior, lá no seu coração, guardada. Então, quando a palavra entra, ela limpa, ela purifica, né? Regenera, é um processo, uma obra de regeneração, quando a palavra de Deus entra no coração. Então, tudo transforma em novo. Vou estar deixando aqui para a didática dos irmãos, né? Para melhorar o entendimento, ou a figura de um coração.
Um coração aqui que ele é um coração voltado para a iniquidade, para uma vida de pecado, uma vida de idolatria, né? Uma vida distante de Deus, né? Para didática e conhecimento dos irmãos. E esse coração aí feio, né? Todo meio quebradinho, todo despedaçado, né? Um coração que seria aquele que está distante de Deus, né? Que pratica iniquidade, que pratica ali impiedade, a idolatria, né? As obras da carne e a promessa de Deus, né? A promessa de restauração, a promessa de regeneração, de trazer tudo novo, de fazer tudo novo, né? Que nosso Deus é Deus de coisas novas, tá? Então, a palavra de Deus vai adentrando, né? Agora vai ser marcada, vai ser guardada dentro do coração, como o salmista diz, né? Guardei a lei do Senhor, a palavra do Senhor, escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então, nesse exato momento, quando a palavra de Deus começa a entrar no coração do homem, começa a ser guardada ali agora, né? Há uma transformação maravilhosa acontecendo. Então, colocar aqui para os irmãos, né? Após aí o processo de regeneração, como é que ficaria esse coração novo? Ficaria ali, né, um coração nas mãos do Senhor, inclinado à obediência, inclinado a obedecer a palavra de Deus, né? E pronto para a morada do Espírito de Deus, tá? Então, vamos prosseguindo a nossa lição. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está no capítulo de João 3, versículo 3, tá? É aquela conversa que Jesus tem com o piedoso ali, Nicodemos, tá? E Jesus revelou a esse piedoso fariseu, né, que o reino seria disponibilizado agora a todo mundo, tá? Não apenas os judeus, mas e que Nicodemos não faria parte dele a não ser se nascesse de novamente. Esse era um conceito revolucionário. O reino é pessoal e não nacional ou étnico, e as exigências para entrar nele são o arrependimento e o novo nascimento espiritual. Então, para entrar nesse reino que Jesus está conversando, né, está explicando para Nicodemos, é necessário nascer de novo, se arrepender, para que possa alcançar, tá? Esse coração novo, para que possa alcançar esse reino que Jesus está anunciando para Nicodemos, tá? É preciso deixar as antigas práticas e é preciso se arrepender e seguir um novo caminho com Cristo. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Então, quem tem um coração renovado, quem tem um coração aí novo, quem tem um coração, né, voltado, obediente para Deus, é um coração que vai se inclinar naturalmente para as coisas do Espírito, porque agora, né, ele é morada do Senhor. Vamos lá em João, capítulo 14. Evangelho de João. Eu gosto muito dessa passagem. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, é uma promessa. Se você guarda a palavra, você tem um coração que está, palavra de Deus ali, purificado, regenerado. Então, a promessa aqui é que ele e o Pai, né, viverão para aquele que tem esse coração e fará morada através do Espírito Santo de Deus.
uma grande promessa cumprida pelo Senhor, tá? Um coração consciente como centro da vida interior do ser humano. No coração meditamos, ponderamos e avaliamos como fez Maria, a mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que ouviram e se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo-as no seu coração. Então, Maria viu a promessa acontecer diante dos olhos dela e ela guardava em seu coração. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer coisas boas, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente viu ao longo da revista e no início que eu contextualizei que já não é de hoje que o inimigo investe pesado para a destruição dos sentimentos, para a destruição física dos seres humanos, para a destruição emocional, tá? Do homem. Já não é de hoje que o alvo dele, do inimigo, é as nossas emoções, tá? É o nosso corpo físico. Ele quer, né, que o homem de Deus, a mulher de Deus, caia o tempo todo. Então, a palavra de Deus vem nos fortalecer, a guardar o nosso coração do maligno, a guardar de maus pensamentos, a guardar desses inimigos que se levantam da ansiedade, a tristeza, tá? Daquilo que vem se levantando. Guarda o teu coração, meu querido. Guarda o teu coração das angústias, tá? Guarda no Senhor, guarda na palavra. Você guardando o seu coração na palavra do Senhor, ninguém vai poder te ferir, porque ela vai servir como um escudo e broquel para aqueles que guardam, né, o seu coração nela, tá bom? Vamos seguir aqui. Subtópico 3, do tópico 2. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o pensamento e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa, né? Mais escondido. Está lá no nosso interior, tem ali as costelas, né? Que guardam os órgãos nobres, que protegem de queda, protege ali. O coração está atrás ali do externo, né? Que é o osso protetor mesmo do pulmão e também do coração. Mas as 12 costelas então fazem esse arco de proteção bem escondidinho. Aí será que Deus não acha? Acha sim, nos conhece, que foi Ele que criou. Ele sonda, investiga tudo aquilo ali, mas a gente está falando do nosso emocional mesmo. O Senhor vê o nosso homem interior, Ele conhece, tá? Como um investigador. E eu vou colocar aqui para vocês também uma figura bem didática, né? Desse bonequinho que vai aparecer aí para vocês. Vai aparecer aqui, né? O bonequinho, com uma lupa, né? Ele com uma lupa investigando. Então, o Espírito Santo, ele faz esse trabalho de investigador. Ele investiga o nosso coração. Ele nos conhece a profundo, conhece as nossas mazelas. Ele conhece o nosso interior, né? A boca vai falar uma coisa, mas é ele que examina se no coração a outra. Tá? E no coração novo, no coração restaurado, não é tudo conforme, né? A palavra de Deus ensina, a palavra de Deus ela nos orienta. Então, que nós devemos ser verdadeiros adoradores. A adoração não pode sair só da boca, ela tem que vir lá de dentro, lá do coração, porque é assim que o Pai procura, verdadeiros adoradores, aqueles que adoram lá no seu interior. Tá? Então, essa figura, né, desse bonequinho que eu deixei aí, que essa é a função, uma das funções, né, do Espírito Santo, de investigar o nosso coração,
de estar contemplando ali, ele contempla, né, o coração do ser humano por dentro e por fora, tá? E a revista diz assim: o Criador formou o homem em sua integralidade, tanto a vida exterior quanto a interior, e por isso ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim que foi regenerado e transformado, é contemplado por Deus em todas as dimensões, tá? Em todas as dimensões do coração. A minha sinopse diz assim: o coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. Então não há como esconder nada dele. Tudo ele sabe. Ele sabe da sua necessidade, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe da sua dependência, o quanto você é dependente dele, quanto a sua vida está nas mãos do Senhor. Descansa. Descansa. Aquele que tem um coração transformado, tem um coração nas mãos de Deus, tem um coração dependente de Deus e não mais das circunstâncias da vida. Não vivemos mais pelo aquilo que vemos, mas vivemos pelo aquilo que acreditamos que está o nosso coração, a nossa vida pulsante, a nossa alma, nosso espírito, o nosso corpo, mente, tudo nas mãos do Senhor, tudo no seu devido controle. Amém? Vamos seguir mais um pouco? Subtópico 3, promessa para um coração feliz, né? Quando o coração, que antes era antigo, né? E cheio de mazela, ali, cheio, né? De pecado, agora ele está um coração transformado, um coração novo, regenerado, agora ele já é a morada do Espírito, né? Então ele é um coração feliz, tá? A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor e que é a nossa força. Então, um coração feliz, né? Ele vai ser todos os dias, ele vai se renovar essa alegria, vai se encher de esperança, né? Ainda que as dificuldades do dia a dia digam o contrário, mas ele vai estar sempre com o coração, um sorriso no rosto, o coração alegre, tá? Então, aqui diz, no tópico 3, um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus, por meio do seu espírito, né? A felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta a virtude do reino, tá? Para quem manifesta a virtude. Quem é que não gosta do Sermão da Montanha, né? Quem é que não medita, não faz o devocional do Sermão da Montanha, do grande Sermão da Montanha, tá? Que você pode encontrar em Mateus capítulo 5. E isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Então, a nossa felicidade está em agradar o nosso Deus. O coração reto, o coração cheio de alegria, o coração feliz, ele se curva às coisas de Deus, ele encontra a alegria, ele encontra a felicidade em trabalhar para Deus, por menos que ele faça, por poucas coisas ou pouco tempo que faça, ele é alegre, ele faz com satisfação, porque está fazendo a Deus. Aquele que tinha um coração triste, né, cercado pelo pecado, agora não, agora ele tem um novo coração, agora o Espírito Santo habita, fez morada ali, então agora ele tem prazer, né, na obra do Senhor, ele tem prazer em trabalhar para Deus, ele tem prazer em meditação da palavra, ele tem prazer no devocional com Deus, em fazer os seus devocionais com o Senhor, ele tem prazer na lei do Senhor, ele tem prazer em trabalhar para Deus e também de ler a sua palavra. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então a gente vê que há uma contradição. O espírito abatido, ele faz mal, né, aos ossos, que é a base de sustentação
tá? Do corpo humano, os ossos, tá? É a base de sustento ali que vai sustentar os músculos. Então, olha o que a Bíblia diz da alma batida, né? Do coração ali triste, do espírito abatido, mas o coração alegre não, ele é remédio. Ele traz cura, ele traz benefícios, né, para o corpo humano em geral, né? Ele traz em geral, então alegre e acaba transparecendo no rosto, né? Que o rosto do cristão está sempre alegre, está sempre feliz com Jesus. Muito bom é encontrar o irmão e dizer tá tudo bem, tá? Ainda assim que ele veja, tenha dificuldade, mas ele crê, ele confia que está tudo bem, porque o seu Senhor está ao seu lado, está com ele o tempo todo. Então, esse coração alegre, cheio de certezas de Deus, cheio de fé em Deus, é o coração que vai ali trazer remédio, tá? Para a sua própria alma, para o seu corpo físico, tá? Também, porque a alegria nos ajuda e muito em qualquer recuperação, tá? Tenha sempre alegria, alegre sempre alguém nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos, né, de tristeza. Seja aquele amigo que alegre alguém, porque a alegria ajuda qualquer, né, qualquer pessoa, ela ajuda em qualquer tratamento, tá? Sempre uma pessoa alegre faz bem, tá? Para a nossa vida. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e manutenção da saúde. Olha isso aí, né? Você viu várias capelanias hoje pelo Rio de Janeiro nos hospitais que trabalham para poder animar os pacientes, né? Que é uma ajuda também muito bem-vinda no tratamento, né? De qualquer paciente, de qualquer hospital que você possa estar pensando, imaginando, mas cientificamente aprovado, né? Pela ciência, que a alegria, né? Ela tem os seus bons resultados em qualquer tratamento. Vamos seguindo. A pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem alegria no Senhor, que é a nossa força. Subtópico 2, um coração cheio de amor. Tá? Um coração cheio de amor, o amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O apóstolo Paulo escreve: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo. É por isso o coração transformado. Por isso o coração do salvo está cheio de amor. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu, e, sobretudo, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos, né? O coração, né, obediente, o coração feliz, ele é cheio de amor, ele derrama amor por onde ele passa, porque o coração dele está derramado o amor de Deus. Então ele vai transmitir aquilo que Deus transmitiu para ele, aquilo que o Espírito Santo transmitiu, trabalha no coração dele. O amor de Deus derramado através do seu Espírito nos nossos corações. Então, por onde ele passa, aquilo que ele faz tem amor, tá? Tem amor, tem restauração, tá? Ele é apto a restaurar, o coração também restaurador, quer restaurar outros. E aqui eu deixo uma aplicação, eu deixo uma palavra de Deus para a sua vida. Não há nada nesse mundo, mais nada que Jesus não restaure. Ainda que seja a sua saúde, ainda que seja seu casamento, ainda que seja a sua vida financeira, não há nada que Jesus não restaure, ok? Então guarda essa palavra, amém? Guarda essa palavra com você. Não há nada que Jesus não restaure.
Então, o Senhor restaurou o coração do homem, Ele pode restaurar tudo, querido, Ele pode restaurar tudo aquilo que nós pedimos a Ele, tá bom? Então, guarda essa palavra no seu coração. Não há nada que Jesus não restaure. Subtópico 3, já estamos caminhando para o fim da lição. O penhor do Senhor no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do seu Espírito em nossos corações. Aqui, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a Igreja do Senhor Jesus. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à Igreja. A maior certeza que nós temos, que nós vivemos, ainda que venha 7 bilhões ou 8 bilhões de pessoas nesse mundo dizer o contrário, a maior certeza, garantia que nós temos é de transformação. Todos os cristãos, todos aqueles que salvos em Cristo Jesus, passaram por esse processo de transformação, passaram por essa promessa, tá? Viveram essa promessa. Ainda que venha 7, 8 bilhões ou daqui quantas pessoas surgirem dizendo que pode ser ao contrário, você viveu. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Você e não outras pessoas. Sabe aquilo que Deus realizou, da onde Ele tirou cada um, a obra, né, salvífica que Jesus fez na nossa vida, as transformações que nós passamos. Nós vivemos tudo isso. E não tem ninguém nesse mundo que possa arrancar isso de nós. Então, nós passamos por essa transformação. Nós tivemos o coração regenerado. Agora é habitação. Então, maior penhor, maior garantia, maior experiência que nós passamos foi o processo de transformação, que ninguém pode arrancar essa experiência de nós. E como temos certeza da nossa transformação de vida, assim como eu e como você, como servos do Senhor, temos essa transformação, essa certeza, e ninguém pode arrancar isso de nós, da mesma forma que Ele fez na nossa vida, Ele vai continuar fazendo na vida da igreja. Nós temos essa certeza, nós confiamos e acreditamos que a promessa de Deus para a sua igreja serão cumpridas todas elas, querido. Então eu deixo aqui de meditação para você também um hino que vai estar tocando um pedacinho depois, tá? Do grupo do Diante do Trono, tá? Dai-me um coração novo, para que você possa meditar, para que você possa refletir mais um pouco em toda a lição. Essa lição é uma lição não tão extensa, mas é uma lição que fala muito profundo, fala muito de regeneração, de um coração novo. Mas cada crente sabe o que viveu. Cada um de nós sabe o processo que passamos. Passamos por experiências, passamos por crescimentos na vida, crescemos em graça, em conhecimento. Cada um de nós alcançou um degrau, né, na vida espiritual. Então, aquele que o Senhor, né, aquele que achava que ninguém daria nada por ele, o Senhor foi lá e o resgatou. Então, essa experiência que nós temos passado, né, que temos vivido a cada dia, comprova tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tá bom? Então, eu vou estar lendo a conclusão e a música vai aparecer, tá? Vai aparecer aqui, a música vai aparecer aqui, a nossa amiga, né, ajudadora, vai estar nos ajudando com isso. E a nossa sinopse diz assim: Deus tem promessas de um coração novo, feliz e cheio do amor, que é derramado pelo Espírito Santo.
A conclusão, nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, como nós vimos desde o início, né? Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Então, nós fechamos aqui a lição, né? Gratos a Deus, um Deus que conhece, que sabe o número de estrelas, né, que há no céu, que há no universo, e sabe também, conhece também o nosso interior, quantas artérias nós temos, quantas veias, né, o ser humano tem. É um Deus que ele conhece o nosso interior, porque ele nos criou. Então, querido, que essa palavra, né, possa estar no seu coração, possa adentrar a sua casa, possa mudar a sua vida, tá? Fique com Deus e até a próxima lição.